Mas tem também uma culinária linda de uma convidada super querida e especial, que ela se afastou aí um tempinho, uns meses, porque ela foi ter a Nenê, né? Que ela não trouxe, quase matamos, queria conhecer a Nenê. Mas a receita dela é sempre brilhante. Quando a gente tá falando aí de panificação, quando a gente tá falando de salgados, até com na boca, ó, de massa. Essa, gente, é uma focaccia. Olha que fantástica, totalmente adaptada, não tem glúten, né? E você pode fazer do que você quiser. Ela é cheia de passo a passo, tem que prestar atenção em todos os detalhes para ela ficar perfeita. Parece que você comprou, não parece? É profissional, você vai fazer tudinho. Com a gente mais uma vez, queridíssima chefe Carla Serrano, bem-vinda! Obrigada! Bom dia, bom super dia. prazer, estávamos com muitas saudades. E você sabe que é tão legal, Carla, vou te contar uma coisa. Você é muito querida no meio das chefes de comidas funcionais e muito respeitada. Todo mundo que eu converso, que eu falo não sei o que lá, Ana fala, não, mas eu aprendi tal coisa, Carla Serrano. Mas legal. de verdade. Mas sei que lá, não, mas a criação, a não sei que lá, Carla Serrano. E todo mundo te dá essa referência, enfim, sim, o fala crédito. o crédito Legal. é todo seu. E então, assim, para tudo que você tá fazendo, se você quer uma receita para ficar exatamente isso, algo que você pode vender, que você pode consumir, que você pode oferecer para sua família inteira, presta atenção na receita da Carlinha. É hoje. E hoje é focaccia. É a cara da sexta-feira, né? Isso, a cara da sexta. Pra levar pro final de semana. E eu tenho que fazer um apontamento, sabe? Diga. Eu quase fui expulsa quando perceberam que a Antonella não veio. Eu não acredito. É verdade, quase me mandaram embora. Eu acredito que as meninas tinham ficado muito tristes, né, Juju? Eu cheguei já na expectativa, cadê a Nenê? Cadê a Nenê? Todo mundo, cadê a Nenê? Eu falei assim, bom... Olha, traga sempre. É o Tá maior bom. prazer pra gente Tá ter bom. aí os filhos. Quem puder ficar sentadinha com ela, fica assistindo a gente. É um prazer. O que será que ela tá achando vendo a mamãe Será? na TV, Será que ela tá? né? Vamos mandar um beijo pra ela? Manda, ó. Antonella, beijo. E um tchauzinho. Beijo Quantos da meses? mamãe, 9. Ai, já tá com 9? 9? Pelo amor de Deus, gente, como passa Ela já rápido. quer correr. A gente, assim, eu ponho no berço na hora. Ela senta e levanta. Você acha que ela tá dormindo? Você põe ela dormindo? Não. Ela senta e levanta. O berço tem espinho, amiga. Tem, Ela né? já Pois descobriu? é, Ela em então, casa também. Sempre teve o colo da mamãe é muito melhor. Ai, gente, faz parte dessa história. Quem tem filho pequeno sabe. É Mas verdade. vamos começar com os ingredientes? Por Vamos. essa daqui, que a gente vai passar tudo, certo? Certo. E aí vocês vão pegando passo a passo, porque ele tem aí alguns detalhes para o ponto ficar perfeito, como vocês estão vendo. A gente vai usar 200 gramas de farinha de arroz integral, 100 gramas de fécula de batata, 25 gramas de polvilho doce, 6 gramas de goma xantana, 7 gramas do fermento biológico seco instantâneo, 30 gramas de açúcar demerara, 20 gramas de farinha de chia, então é farinha de chia, né? Ou chia moída, Ou chia a mesma coisa. Folhas de 1 ramo de alecrim, bem picadas, 230 gramas de água, 120 gramas de ovos, então seriam 2 ovos, tamanho grande, 50 gramas de azeite de oliva e 80 gramas de azeitonas verdes sem caroço e picadas, que hoje é a sua proposta. Isso aqui também é. Isso também Tá. Então a gente vai usar também 6 gramas de sal, mais azeitezinho para untar e para dar uma regadinha, folhas de alecrim para decorar. A gente usa mais azeitonas então também para decorar. Meia cebola roxa em rodelas, que também faz parte aí do nosso recheio, que coisa mais linda. Sal grosso para salpicar, que é aquele truque que fica com aquele salzinho com alecrim. Isso, charmosinho em cima. Ai, que delícia. Você sabe que assim, tem alguns couverts de restaurantes que servem, né, a Sim. focaccia, que, na minha opinião, é o que é o mais difícil de segurar, porque é gostoso pra caramba. Agora você vai ter uma receita toda adaptada e cheia de fibras, né? Exatamente. Então vamos lá, por onde começamos? Vamos lá, deixa eu pegar a tigela da batedeira. Aí. Então, assim, é muito importante que vocês acompanhem até o final todos os passos para que a sua focaccia dê certo aí na sua casa no final de semana. É um negócio Por de isso, verdade. nossos ingredientes estão todos pesados, bonitinho, para diminuir qualquer possibilidade de erro. Na verdade, para anular. Então, se você respeitar o peso tudo direitinho, tem que dar certo. Quem conhece E o os trabalho passos? sabe que você
põe tudo no peso. Não é colher, xícara. Exatamente. É mais preciso para ficar perfeita, né? Isso. Nossa matéria-prima sem glúten já é mais cara, né, do que as outras. Então, pra gente não correr o risco de desperdício, eu prefiro padronizar por peso. Perfeito. Tá aí. Bom, então, na tigela da batedeira, vamos misturar a farinha de arroz integral. Deixa eu ver se a gente consegue, quer ver? Dá pra ver? Deixa eu virar ela aqui assim, para os meninos pegarem por cima. Qual a melhor forma? Pior ou melhor, a Carica? Ups! Dá? Foi. Aí. Tá. Então, temos a farinha de arroz integral. Tá. A fécula de batata, então eu tô usando a farinha de arroz integral para adicionar mais fibras, mas ela tem um sabor residual que incomoda algumas pessoas. Então eu tô usando numa preparação que é mais aromática. Então eu tenho adição de alecrim, tenho azeite, azeitona, então é algo que vai encobrir, de certa forma, o sabor residual da farinha de arroz vai fazer integral. Um equilíbrio interessante, porque poucas vezes mesmo aparece a de arroz integral, é porque ela tem um saborzinho? Isso, ela tem um saborzinho que incomoda muita gente. Me incomoda também, mas nesse caso eu consigo encobrir bem desta forma, tá? Boa dica. Então, polvilho doce. Então, aqui eu fiz o nosso mix de farinhas. E eu tô colocando aqui também a goma xantana. Tá. Aí são os espessantes. Isso. Aqui eu uso só a goma xantana de espessante, que vai ajudar a dar uma certa elasticidade à massa, vai aglutinar, para que seu pãozinho, é um pãozinho, né? Não fique farelento. Tá. Então é importante para isso. Temos o fermento biológico seco instantâneo. O açúcar demerara, que eu não triturei porque eu estou usando uma marca que já tem uma granulometria mais fina. Se fosse uma granulometria mais grossa, poderia dar uma pulverizadinha, uma trituradinha no processador, tá? A farinha de chia, que nada mais é do que a chia processada, tá? Eu prefiro ter a chia inteira e eu processar no momento de utilizar para não oxidar a gordura da chia. Ah, interessante. Temos. Ela tem a gordurinha dela, né? Isso, a gordura boa, né? Mas se você deixa muito tempo já em forma de farinha, expõe a gordura e oxida e você perde os benefícios do ômega. Puxa. Então, eu prefiro ter as sementes e moer só na hora de utilizar. Tá. E aqui, alecrim fresco picadinho para dar mais sabor à nossa focaccia. Se você prefere folhas inteiras, ok, mas picado te dá mais superfície de exposição, né? Essa é uma base que a gente não pode ter troca. Não pode ter troca. É assim, as pessoas perguntam muito, né? Eu posso trocar isso pelo aquilo? Só que a receita foi desenvolvida desta forma e ela está balanceada desta forma. Entendi. Então, se eu falo que pode, na verdade é uma teoria, porque a gente não faz todos os testes, com todas, né? Assim, inimagináveis, não, né? Então, é uma teoria e cozinha é teste. Cada vez que a gente vai para a cozinha e muda alguma coisa, o resultado pode ser diferente, mesmo que a teoria seja diferente daquela proposta, não, tá? E o que é interessante é que, por exemplo, a pessoa poderia trocar assim, a farinha de arroz integral pela de arroz branco. Isso. Isso não muda. Isso, poderia. Porém, a de arroz integral tem mais fibras. Então, ela seca mais a massa. E aí, neste caso, eu diminuiria a água de 230 gramas para 200 gramas, caso queira trocar. Então, por isso que eu digo, é complicado ficar indicando substituições de uma preparação que a gente alinhou bonitinha. Você tem que mexer em outras coisas. Exatamente. Entendi. E é uma massa sem gordura, né? Assim, temos azeite, que é uma gordura boa, né? Então, é só a gordura boa que tem. E rende uma daquele tamanho que a gente mostrou? Daquele tamanho. Essa receita, legal. Isso. Rende bem também. Gente, é muito gostoso. Daqui a pouco eu já tô indo lá cortar. Vai ser uma quentinha pra mim? Vai sair quentinha. Então eu vou esperar quentinha, né? Quentinha. Na sexta-feira, esperar quentinha é tudo, gente. É bom, né? Ai, vamos lá. Olha, então aqui eu tenho esses ingredientes, eu vou misturar. Poderia ser também na velocidade 1 da batedeira com o batedor raquete, tá? Mas para fazer menos barulho, estou misturando com o fouet, tá bom? Tá. Olha lá, prestem atenção nos detalhes, mandem perguntas, @VocêBonitaTV. Pozinhos misturados. Agora eu vou colocar na batedeira e vou adicionar primeiramente a água. Tá. Para otimizar a hidratação dos meus secos. Então vão prestando atenção na ordem, hein? Sobe o som, Gaudí!
Vamos repassar a ordem. Ligou a batedeira? Só pode fazer na batedeira? O resultado não é o mesmo fazendo na mão. Tá, mas dá. Dá pra fazer, mas o resultado não é o mesmo, porque aqui os ingredientes ficam melhor homogeneizados. Perfeito. Tá? Ordem que você colocou. Começou, bateu. Comecei a bater os secos, adicionei a água para otimizar a hidratação. Em seguida, os ovos, acrescentei o azeite e as azeitonas. Tá. É importante bater por cerca de 3 minutos. E aí, a gente puxa um pouquinho a massa da borda, que está sedimentada. E aí, vamos acrescentar o sal e bater rapidamente. O sal fino, tá? Não o grosso. O grosso é só decorativo. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque você já colocou azeitona para bater também. Além de enfeite e tal, ela também tá na massa, porque é uma focaccia de azeitona. Isso. Como que a gente prepara outros sabores? Por exemplo, quem quer fazer com tomate, uma mussarela de búfala, enfim, um queijo que tenha um queijo derretido. Tá, é assim, se fosse um queijo, eu não colocaria no meio, eu colocaria somente em cima, como se fosse uma cobertura. Tá. Então, a gente podia falar dessas dicas no final, não então é? fechou. Então vamos As guardar dicas pro final. de alterar sabor, A dica não é verdade? Tudo no final, então. Não percam, daqui a pouco. A gente repassa no final. Tá aí, vamos lá. Bom, então aqui eu tenho o sal, eu vou acrescentar agora, no final vou bater um pouquinho. Então é importante bater o sal somente até que ele seja misturado, tá? Não precisa bater em excesso, então vou ligar de novo o barulhinho. Sobe o som da música boa. E mandem perguntinha, @VocêBonitaTV. Aí. Misturou, ok, tá? Bom. A massa fica um negócio... com o que parece a massa da focaccia, assim? Ele é um pão, como que você descreveria, assim? Com cara de pão caseiro. Com cara de pão caseiro. Isso. Que delícia. Bom, e dá pra ser um pãozinho caseiro durante a semana. Isso. O pãozinho do café da manhã. Dá pra ser também. A gente vai dar a dica como ter o saborzinho que você quer. Você pode fazer de sabores diferentes, várias, né? Pode fazer. E pode mandar perguntinha, ó. Daqui a pouquinho eu vou pegando aqui, ó. Ai, já estão perguntando se dá pra fazer de berinjela. Eu tinha certeza que iam começar... Dê ideias aí. Aí ela conta pra gente no final, tá bom? No final eu conto Escrevam pra tudo. gente, @VocêBonitaTV, que sabor você gostaria de preparar, se dá certo ou não e como. Ela conta daqui a pouquinho. Vamos lá. Então aqui eu tenho a forma untada com azeite. Tá. Aí. Tá? É assim, não precisa. Esse aqui, ele juntou um pouquinho porque eu já tinha untado, então ele escorreu. Na verdade, não precisa ter um super excesso, mas como é só o azeite, não tem a farinha, tem que ser o suficiente para não colar o pãozinho, tá? E te dá aquele aspecto mais douradinho no fundo da focaccia, por isso que é importante que ele exista aí. E crocantinho. Então eu vou colocar aqui toda a massinha. Tá. E como é uma massa pegajosa... Olha que massa interessante. Como é uma massa pegajosa, e eu vou... perfumadíssima, né? Perfumadíssima. Com alecrim e com azeitona, o negócio ficou... Alecrim é muito bom, né? Muito bom. Então agora eu vou alisar com a ajuda do côncavo da colher, das costinhas da colher molhada. Tá. Então aqui eu preciso molhar várias vezes até umedecer a superfície da focaccia. E aí eu consigo acomodar a massa direitinho, sem que ela fique colada na minha colher. Nada de mão na massa, né? Não tem necessidade, tá? Olha que dica bacana. E vai mandando sugestão. O que você quer que a gente conte já. Aliás, deixa eu te contar, nós vamos fazer uma pauta daqui a pouquinho com duas queridas. Uma eu tô conhecendo hoje, que é a Nathalie. Tá. E ela vem junto com Fernandinha Paulucci, que é uma nutrifuncional, como você já encontrou aqui no programa, fantástica. E essas duas juntas vão abalar, porque simplesmente elas vão juntar ingredientes e princípios dos alimentos e poder dos alimentos com como eles também são usados nos cosméticos e na estética, enfim, e nos tratamentos. Olha que interessante. Então, assim, uma mesma coisa, o que serve para o nosso organismo se a gente comer e o que serve para nossa beleza se a gente passar. Muito bom. Isso, né, meninas? Expliquei bem explicadinho. Não é muito legal? Aí imagina, você come e usa. A gente melhor ainda, né? Então, façam perguntinhas daqui a pouquinho, @VocêBonitaTV, essa pauta vai ser muito legal. Vou te dar um exemplo, só que é o contrário. É o que eu não como e não uso. Tá.
O glúten. O glúten. Eu não posso passar também. Então, o celíaco, além de conferir a embalagem dos alimentos, se certificar com o fabricante, a gente checa a lista de composição dos cosméticos. Também, porque a pele absorve. Já pensou eu passar um batom com proteína hidrolisada do trigo e eu não como coisas... Mas tem cosmético com glúten? Tem, não vem escrito isso. A gente tem que saber os nomes no idioma, bonitinho, para conseguir identificar os aveia, centeio, cevada, Você sabe do tudo? trigo. Conta um dia depois pra gente, pra eu ajudar sei o pessoal. assim, os nomes mais comuns eu sei e a gente tem uma listinha que a gente divulga para facilitar a vida de quem realmente tem que checar tudo isso. Então, a vida de quem tem restrição alimentar, isso, gente, não é se fazer de coitadinho, não. É sempre enxergar o meio copo mais cheio, né? Com certeza. Mas é uma questão de responsabilidade com a própria saúde. Então, além da alimentação, a gente tem que checar tudo que usa. Desde os produtos de higiene pessoal até os cosméticos. Imagina o produto de limpeza. E o beijo na boca. Beijo na boca? É, o beijo na boca também. Também? É, também. Tudo? Tudo tem que estar checado. A outra pessoa... Se tomou cerveja ou comeu glúten, é um contaminante. Ai, gente, olha isso! Sério? Sério. Pode dar problema? Pode dar problema. Pode dar problema. É. Prestem atenção, falei que ela sabia tudo, ela é muito respeitada em todas as áreas, inclusive muito bem entendida por quem tem intolerância ao glúten. Muito bom, vamos lá. Então aqui, já voltando à massa, né? Voltando ao que pode. Isso. Aqui já tem a massa acomodada, bonitinha, lisinha. Então agora eu vou colocar as azeitoninhas. Primeiro eu vou colocar a cebola, tá? E aí nos intervalinhos eu coloco as azeitoninhas depois. A cebola eu optei por colocar somente na cobertura, tá? Se a pessoa quiser colocar no meio, eu aconselho dar uma refogadinha antes no azeite. Aí você consegue colocar picadinha ou em rodelas também no meio da massa. Você bate, mas você consegue espalhar, enfim? Não, se ela tiver picadinha, você pode colocar naquela etapa da azeitona. Tá? Aí dá super certo. Tá. Eu optei por colocar somente em cima, que dá aquele cheirinho de pizza. Ah, não, isso. E ela fica molinha. Ai, é minha preferida, focaccia com a... Fica douradinha. E vai espalhando. Vamos espalhando. E a roxa fica mais saborosa, né? Fica. E ela é mais bonita, né? É. Fica mais então é assim, você pode cortar em rodelas ou pode cortar também em meia lua. Tá? E vai colocando. E vamos colocando. Quem vai querer? Vão querer, meninos? Sexta-feira, focaccia? Será? Estão animados, gente? Tá tudo com sono. Estão com sono? Viva! Só... Nem parece, vocês estão num desânimo aqui hoje, Fu. Pode dormir, meninos. Não. Ei, vai. Semana foi tensa, querida. Estão esperando a cervejinha mais tarde. Vamos pra igreja? Hoje é dia, né? Muito bom. Só a gente sabe as igrejas. Tá. Nossa, eu acreditei. Eu acreditei, poxa. Alguém riu de mim, gente. Vocês não estão ouvindo, mas vão nada. Vou aprontar isso sim. Bom, aí nos intervalos... A gente consegue pegar de cima? Peraí, deixa eu tirar aqui pra... Essas são decorativas, né? Porque na massa já tem bastante azeitona picadinha. Tá. Olha que interessante. Ai, que coisa mais linda. Já a gente vai dar dicas de algumas possibilidades de recheio. Então vamos colocar aqui toda a azeitona. E aí... Com azeitona preta fica bom também? Fica bom também. Verde, colocamos a verde. E agora umas folhinhas de alecrim espalhadinhas. Espalhadinhas. E vai colocando. Ai, que lindo! E vai colocando. Vamos colocar a perguntinha? Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Vamos. Um beijo, Fabi, obrigada. O que seria ideal para acompanhar a focaccia? Patê é uma boa opção? O que você gosta, assim, de servir, de repente? Eu acho uma boa opção, ou caponata de berinjela. Matou. Eu acho ótimo. Acabou caponata de berinjela, um salteadinho de cogumelos. Tá. Né? Maravilhoso. Uma pasta de tofu com ervas ou com mostarda. Só bater o tofu com a mostarda? Bota um azeitezinho, um dentinho de alho, vai temperando a gosto, porque assim sai, é dessa forma que sai nesse caso, né? Aí de sua pastinhas. filha deve estar passando tão bem nas receitinhas, na e comidinha. ela come tudo, eu não dou comida assim, sem graça pra ela. Sua comida deve ser um negócio de louco pra sua filha. Ela come tudo bonitinho. Que delícia. Ela gosta assim, peixinho com alho poró,
franguinho orgânico, temperadinho com cúrcuma, alho. Não, gente, quando a mamãe sabe cozinhar... Ela não come nada assim, sem graça, sem sabe? graça. Eu dou os vegetais in natura pra ela sentir também, mas os pratinhos todos têm uma harmonia, assim, de texturas com grãos, com purê, nada tudo processado, tudo separadinho pra ela saber o que ela tá comendo. Ai, que fofo. Tudo fofinho. E, gente, só tem um problema, ela vai ficar mal acostumada. Pois Aí depois pra comer em outros lugares não vai dar. É verdade. Só comer. E sabe qual é o café da manhã preferido dela? Qual? Crepioca. Ai, eu dou as tiras de crepioca na mão dela e ela come sozinha, cantando. Sabe assim, cantando ainda, feliz. Que arraso, hein? E palitos de manga. Ela come uma banda de manga. E vai comendo, ela vai vai comendo sozinha. Tá assim. vendo? Ela tem também dica. Tem. Para e ela reclama quando ela cansou da crepioca, que é a fruta. E ela reclama quando ela quer a água. Entendi, ela já sabe pedir tudo. Ela faz uns grunhidinhos assim, sabe? E a gente sabe o que é. Olha, Antonella, vou dizer uma coisa. Você deve estar passando muito bem com essa mamãe, com essa mão e com essas criatividades, gente. Que coisa boa, né? Bom, depois perguntem pra ela no a mamãe Instagram, faz pessoal. com amor. Com certeza. A nossa, então, tá linda, maravilhosa. Falta só um detalhezinho. Tá. Peraí. Deixa eu só... Ó, que coisa mais linda. Pera só um tantinho aqui. Ó, aí assim, pra fazer os furinhos, porque a gente rega com azeite, né? Tá. Então lembra que a gente molhou a colher? Lembro. Se eu não molhar o dedo, ela vai colar na minha mão. Sabe, Tá. as depressões, a gente aperta um pouquinho, que é o charme da focaccia. Pra ele e a ficar... gente vai dar uma regadinha com um fiozinho de azeite. É pra ele ficar, a azeitona ficar na casquinha. Isso. Agora eu entendi como faz. Aí, um fiozinho de azeite. Vamos ver se eu consigo botar um fiozinho com a jarrinha. E vai devagarinho. Um fiozinho, regadinho, assim. E vai passeando. Ai, gente, mas isso é muito bonito, hein? Certamente vão perguntar se pode congelar. Pode congelar. Pronta. Pronta, assada. Tá? Então aqui eu tenho uma focaccia que vai fermentar, tá? E aqui eu trouxe uma que está no tem ponto. Mais um passo, tá vendo? Tem fermentada. Se não assistir até o final, não consegue. Pois é, Quanto tem que tempo assistir. fermentando? Então, é até dobrar, tá? Tá. É difícil de mencionar o tempo, porque depende da temperatura e umidade do ambiente em que a pessoa está, tá bom? Qual a diferença? Então, ela já cresceu. Nessa fase, na hora de colocar no forno pré-aquecido em temperatura moderada, é quando eu coloco o sal grosso com parcimônia, como dizia o meu avô. Porque senão a sua mordida fica com excesso de sal. Tá. Então é algo que é para dar um charme, é para evidenciar um saborzinho, mas sem excesso, tá? E se eu colocar antes, a umidade vai fazer com que o salzinho derreta. Então eu coloco só na hora de assar. Mas tem tanto detalhe, hein? Olha só. E Maravilhoso. aí vai pro forno. Vamos pegar minha quentinha e colocar essa? Vamos. Então, e pra a deixar dica, né? A descansando? gente precisa da dica de como trocar Vamos. sabores. Isso, mas só me conta uma coisa. Pra descansar, ela tem que descansar num lugar... Uma dica é assim, vamos pensar numa estrutura doméstica, né? Eu posso aquecer, a gente fez isso no pão com batata doce que eu ensinei numa outra vez, tá? Então, a gente pode aquecer o micro-ondas, aquecer uma caneca com água, 2 minutinhos no micro-ondas, empurra a caneca pro fundo do micro-ondas, desliga, coloca sua focaccia lá dentro e lá você vai ter uma estufa improvisada, um ambiente morno e úmido, que é o ideal para que o produto com fermentação biológica se desenvolva. Que chique isso, hein? E dá certo, né? Aí assim, Tem nem Carla, nada pra falar, perdeu a temperatura e não cresceu ainda. O que que eu faço? Tira do micro-ondas com delicadeza, aquece a água de novo, coloca lá, porque o micro-ondas é micro-ondas, ele não sabe que ele virou estufa em algum momento da vida dele. Então, essa é a forma. Perfeito. Tá? De improvisar. Maravilhoso. Sim. Podemos fazer isso toda vez que usar o fermento biológico. Isso, e que tem o pão couber lá dentro. Deixa eu só tirar essa aqui maravilhosa quentinha, a gente vai cortando e papeando ali na mesa, você vai me contando todas as substituições. Sim. Ó. Ah, não, morri com o cheirinho. Vem sentir pertinha nessa. Pode colocar essa e tirar outra quentinha. Ah, não, gente, que é isso? Você não tá entendendo esse negócio saindo quentinho do forno? Isso aqui é dos deuses. Nossa, pra sexta-feira, assim, pra servir café da manhã do sábado e domingo. Muito bom. Ó, tá belezinha. Douradinha. Deixa eu pegar meu pratinho aqui pra você cortar uns pedacinhos e depois eu vou servir os meninos, tá? Pode cortar vários e aí os meninos vão pegando, tá? Ai, vai. Ah, não, isso daí é a cara. E essa combina com cervejinha, com vinhozinho, a cara dele. Combina, né? Combina, essa não dá pra dizer que não. Combina, gente, combina. Deixa eu ver, que eu vou escolher o seu pedaço. Ah, é?
Que tem pedaços mais gordos, mais saborosos, talvez? Não, mais douradinho, porque o forno às vezes faz isso com a gente, não é? Quanto tempo de forno, Carlinha? Então, forno é uma coisa que varia conforme o forno da pessoa, tá? Mas é temperatura moderada, cerca de 180 graus, e tem uma variação assim, cerca de 45 minutos. Tá, e pré-aquecido sempre. Pré-aquecido sempre, seu pratinho. Ai, o cheirinho bom! Olha só, gente, olha isso aqui. Olha fofinho, olha que fofinho. E olha aqui em cima. É mais bonito que de restaurante, fala a verdade. Vamos falar de algumas opções, porque eu gosto daqueles que tem tomate seco em cima. Sim. O próprio tomatinho em cima. Sim, muito bom. Como fazemos, Carlinhos? Então é assim, você tem que pensar assim. Se teu recheio, se o que você quer usar é extremamente úmido, não coloque no meio, tá? Ou escorra bem, como a gente fez com as azeitonas, tá? Ai, que delícia. Só coloca em cima. Isso. Por exemplo, se a pessoa quer usar queijo, aquele sabor tradicional para quem pode queijo, que é mussarela, parmesão, tomate, manjericão, vira uma marguerita, isso, não é? Então é assim, eu deixaria assar até ficar assada, mas não dourada, colocaria a cobertura e voltaria ao forno para finalizar. Boa. Então essa seria a forma. Também dá para fazer isso com caponata de berinjela, dá para fazer também com os cogumelos, por cima, com gorgonzola, com brie, com damasco. A caponata já é, né, assadinha. Ah, não, ela pronta, entendi. É, joga por se cima. forem os cogumelos, dá uma salteadinha assim. Tá bom. Pra usar como se fosse a cobertura de uma pizza. Então, nem tudo eu uso no recheio. Isso, entendi. Quebrou como uma pizza. Então, coloca a azeitona no recheio e as outras coisas você coloca por cima. Vamos sentar lá. Chegou, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu tô com o meu aberto hoje. O que o pessoal gostaria de ver? Quer ver? Ai, estão falando que você tá de parabéns. Ai, sabe o que perguntaram? Eu vou fazer a pergunta porque tá aqui. Vamos sentar lá. Vamos. Meninos, tá tudo cortadinho pra vocês. Ela já deixou tudo aperitivo. Tá tudo cortado. Que delícia. Os ovos, pra quem não consome os ovos, é difícil, né? Trocar é difícil. Assim, né? Por que eu digo isso? Porque os ovos, nesse caso, eles são estruturais, tá? Tem muita gente que indica substituição por gel de linhaça, mas gel de linhaça dá liga, gel de linhaça não dá estrutura. Tá? Então são coisas diferentes, é muito difícil substituir os ovos no que diz respeito a volume, estrutura e leveza, que é essa a nossa função. Então não tem como. Tudo que eu disser não vai ter sido testado, então a pessoa vai usar o que? Um aditivo? Vai usar emulsificante? Não é a minha proposta, por isso que eu não estou indicando a substituição, tá? Ai, que delícia, gente. Isso aqui é o caponata. Tá Falaram de atum. Atum também. Atum também, junto com a cebola roxa, né? Muito bom. Você arrasou. Agora, para o pessoal conhecer mais da azeitona, o nosso ingrediente de hoje, valor nutricional para vocês. Olha lá. Em 50 gramas de azeitona a gente tem 86 calorias, 9 gramas de gordura, 2 gramas de carboidrato e 0,5 gramas de proteína. A azeitona é um tempero e tanto, uma delícia. É uma delícia. Encare a azeitona, faça a sua focaccia. Você viu, Andrezinho? Eu vou levar um pedacinho para você, meu querido. Tá ali, guarda o pedacinho do Andrezinho, tá? E vai. E olha... Aí eu larguei todas as minhas fichas ali. Pega pra mim, por favor. Eu fiquei tão animada com a Afogados pra experimentar um negócio que eu tô... Sexta-feira eu tô doidinha de uma loucura. As meninas querem comer, né? Paulute, a Nathalie estão ali doidinhas pra comer. Agora, a Nenê já tá com 9 meses e ela já está nativa com todos os cursos pra você saber mais, pra conhecer o trabalho dela. Sim. Como eu disse no início, é referência no assunto. @Chef Carla Serrano, tudo junto. @Chef Carla Serrano ou no seu site, carlaserrano.com.br, que tá cheio de curso, né? Isso, o site é só .com. Ah, não tem o BR. Não tem o BR. Depois a gente tira aqui da nossa ficha. E guarda pra mim, Juju, guarda pra mim. Guarda pra mim, a cara da sexta-feira, a cara da Fê. Você quer? Pode pegar pedacinho, elas estão animadíssimas. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns. Você sempre, querida. De verdade, você é muito respeitada. Ai, saiba disso neste meio. Todo mundo quer fazer um curso seu. Que beijo, bom. até a próxima. Beijo pra Nenê.